Os reis mais inusitados da Bíblia. Número 1. Zimri, o rei que durou uma semana. Em tempos remotos, as histórias eram contadas à luz trêmula das fogueiras. A própria palavra rei carregava um peso inigualável. Eram épocas em que reinos surgiam e desapareciam, e as histórias de reis envolviam um mistério que capturava a imaginação. Mas dentre os muitos governantes da antiguidade, os reis de Israel se destacam. Eles não eram apenas figuras políticas, mas personagens entrelaçados no tecido espiritual do destino de um povo. Cercados por impérios poderosos, os monarcas de Israel exerciam papéis que eram ao mesmo tempo intrincados e profundos. Em uma terra onde o conceito de realeza era um símbolo tanto da graça divina quanto do poder terreno, esses reis desempenharam papéis vitais. Entre eles havia Zimri, um personagem peculiar, cujo breve reinado de 7 dias é narrado em 1 Reis 16. Seu ascendente ao trono e seu trágico fim, ocorrido antes que o próximo monarca pudesse assassiná-lo, são relatos que ressoam com as advertências dos profetas e os julgamentos divinos. Zimri é mencionado na Bíblia como o 5º rei do reino do norte de Israel, reinando durante o governo de Asa, no reino do sul de Judá. A história de Zimri, um exemplo da efemeridade do poder e da justiça divina, começa com uma revolta e termina em tragédia. Em 1 Reis 16, nos conta sobre o tempo em que Baxa, rei de Israel, estava no poder. Deus, irado com Baxa por levar Israel ao pecado, profetizou por meio de um mensageiro: Eis que exterminarei a Baxa e sua casa, e farei a tua casa como fiz a casa de Jeroboão, filho de Nebate. 1 Reis 16, versículos 3 e 4. Após a morte de Baxa, seu filho Ela assumiu o trono, seguindo os caminhos malignos de seu pai. Mas o reinado de Ela foi interrompido abruptamente quando Zimri, um de seus oficiais militares, o assassinou após apenas 2 anos de governo. A história de Zimri, embora breve, é um lembrete pungente da transitoriedade do poder e do julgamento divino que paira sobre aqueles que desviam seu povo da retidão. Cada momento de sua ascensão e queda é um eco dos ensinamentos bíblicos sobre justiça, poder e a soberania de Deus. Zimri, num ato de traição, conspirou e derrubou Ela. O rei Ela estava em Turza, entregue à embriaguez na casa de Arza, responsável pelo palácio. Foi nesse cenário de descuido que Zimri atacou, ceifando a vida de Ela no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e se proclamou rei. Zimri cometeu um ato atroz, aniquilando toda a família de Ela para assegurar seu reinado. Porém, sem que ele soubesse, suas ações estavam, na verdade, cumprindo o julgamento divino sobre Baxa, pai de Ela, e sua casa. Após eliminar toda a descendência de Baxa, Zimri ascendeu ao trono de Israel, mas sua sensação de invencibilidade foi efêmera. Em apenas 7 dias, Zimri foi deposto. Enquanto se vangloriava em Turza, o exército de Israel, indignado com sua traição, escolheu um novo líder, Omri. Movidos pela revolta, cercaram Zimri em Tirza. Diante da inevitabilidade de sua derrota, Zimri, consumido por suas próprias falhas e pecados, incendiou o palácio real, perecendo nas chamas. Sua morte, descrita em 1 Reis 16, versículos 18 e 19, reflete um fim trágico e um testemunho das consequências de seus atos pecaminosos. Mais tarde, a rainha Jezabel usou o nome de Zimri para menosprezar Jeú, comparando injustamente a reivindicação legítima de Jeú ao trono com a usurpação ilegal de Zimri. No entanto, essa comparação não impediu o cumprimento do julgamento divino contra ela, conforme relatado em 2 Reis 9, versículos 31 a 33. Zimri, apesar da maldade de Baxa e Ela, destacou-se por suas próprias ações nefastas. Ele escolheu agir por conta própria, em vez de buscar a orientação de Deus. O livro de Daniel 2, versículo 21, nos lembra que é Deus quem estabelece e destitui reis. A história de Zimri serve como um poderoso lembrete de que Deus não honra tentativas de autoengrandecimento. Enquanto Zimri exigia o trono, Davi, já ungido como o próximo rei de Israel,
1 Samuel 26, versículo 9, esperou pacientemente pelo plano de Deus. A vida de Zimri nos mostra que a ambição desenfreada, desvinculada da vontade de Deus, leva ao desastre. Em contraste, a paciência e a fidelidade de Davi, mesmo diante da oportunidade de tomar o poder, destacam-se como exemplos de humildade e submissão à soberania divina. Enquanto Zimri ignorava a soberania divina, Davi aguardava com reverência o tempo de Deus para ascender ao trono. Assim, Davi foi exaltado, um testemunho da promessa encontrada em Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. O contraste entre Zimri e Davi nos lembra que, ao aguardarmos com esperança e fé no Senhor, ganhamos novas forças, elevando-nos acima das circunstâncias, como águias que se elevam rumo ao sol. Número 2. Melquisedeque, o grande rei e sacerdote. Ser rei nos tempos bíblicos ia além de usar uma coroa ou sentar em um trono. Era ser escolhido divinamente, um elo humano entre o céu e a terra. Em uma era onde reis eram vistos como deuses por alguns e como representantes diretos do divino por outros, os reis de Israel carregavam uma responsabilidade celestial. Dentre eles, Melquisedeque se destaca. Seu nome já evoca mistério. Ele aparece silenciosamente nas Escrituras, interagindo com Abraão após uma batalha vitoriosa. Mas o que representa seu nome? Na Bíblia, os nomes não são apenas descritivos, mas também carregam autoridade. Por exemplo, Adão significa da terra, representando sua origem. Um nome pode também refletir o papel de alguém na narrativa bíblica, como Nabal, cujo nome significa tolo, e Melquisedeque. Seu nome, conforme explicado em Hebreus 7, versículo 2, significa rei de justiça. Ele é também descrito como rei de Salém, que significa rei de paz. Esses títulos não são coincidência, mas refletem a essência de seu papel no plano divino. Assim, enquanto exploramos a história de Melquisedeque, mergulhamos em uma figura enigmática que simboliza algo maior que o poder terreno. Ele representa uma ligação sagrada entre o divino e o humano, um precursor de Jesus, o supremo rei e sacerdote, que traria justiça e paz eternas. Melquisedeque é conhecido não apenas como rei de justiça, mas também como rei de Salém, significando rei de paz. Em Gênesis 14, versículo 18, ele surge como rei de Salém, antiga Jerusalém, oferecendo pão e vinho, símbolos de hospitalidade e bênção. Ele é descrito como sacerdote do Deus Altíssimo, destacando sua posição elevada na esfera espiritual. Essa figura de Melquisedeque prefigura Jesus, que também é mencionado como pertencente à ordem de Melquisedeque em várias passagens do Novo Testamento. Melquisedeque é uma sombra, uma representação antecipada do que Jesus seria, um rei e sacerdote supremo, unindo o divino e o humano. Em Gênesis 14, versículo 8, a singularidade de Melquisedeque é evidenciada. Ele serviu como sacerdote do Deus Altíssimo, um título reservado ao Deus de Abraão, supremo sobre todos os deuses. Este título reforça o poder e a autoridade divina de Melquisedeque, um homem que adorava o mesmo Deus que Abraão. A Bíblia silencia sobre a origem de Melquisedeque, um mistério que amplia seu significado. Ele aparece como um rei e sacerdote único, precedendo a ordem sacerdotal levítica, estabelecida mais tarde com Arão e seus descendentes. Este mistério ao redor de Melquisedeque é essencial para compreender Jesus Cristo. Ele é descrito como um homem sem início e sem fim, simbolizando a eternidade de Cristo. Como Melquisedeque, Jesus é um sacerdote para sempre, conforme Davi revela em Salmos. A ordem sacerdotal de Melquisedeque, que continua até o fim dos tempos, é um símbolo de redenção e perdão. É um convite à cura espiritual e ao alívio da culpa para aqueles sobrecarregados pelo pecado. No Novo Testamento, a primeira menção de Melquisedeque ocorre em Hebreus 5, versículos 1 a 10. Este capítulo faz uma comparação entre o sacerdócio do Antigo Testamento e o sacerdócio eterno de Cristo.
Ele destaca a continuidade e a transformação do sacerdócio divino através dos tempos, enfatizando o papel único de Jesus como o sumo sacerdote eterno. O sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, representa uma nova dimensão de intercessão e salvação. O autor de Hebreus começa explicando o sacerdócio do Antigo Testamento, suas responsabilidades e requisitos, estabelecendo um contraste com o sacerdócio de Jesus. Jesus ressuscitado transcendeu o sacerdócio levítico. Ele não era descendente de Arão, mas sim um sacerdote à maneira de Melquisedeque, envolto em mistério e poder. Sua ressurreição validou sua santidade inata, capacitando-o a suportar a ira merecida pelos pecadores sem pecar. Como sacerdote na ordem de Melquisedeque, Jesus compartilha de nossas aflições e angústias. O sofrimento no Getsêmani revela a luta de Jesus com a obediência, mas apesar disso, sua obediência foi impecável. Através de seu sofrimento e ressurreição, ele se tornou o autor de nossa salvação. O sacerdócio de Jesus precede a existência de Israel e a lei. Este sacerdócio eterno, simbolizado por Melquisedeque, é a linhagem verdadeira do sacerdócio de Jesus. Abraão, o patriarca reverenciado, reconheceu a grandeza de Melquisedeque, oferecendo-lhe o dízimo do espólio da batalha. Esse ato de Abraão, ao entregar o dízimo a Melquisedeque, não foi apenas um gesto de respeito, mas também uma aceitação de sua autoridade e um reconhecimento de sua posição como rei justo e sacerdote de paz. Melquisedeque, rei e sacerdote, é um protótipo do sacerdócio de Jesus. Através de Abraão, a linhagem levítica honra Melquisedeque, prefigurando a honra que Jesus, o supremo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, receberia. O sacerdócio levítico, embora importante, era temporário e apontava para um sacerdócio superior e eterno em Cristo. O sacerdócio de Melquisedeque, sem começo nem fim, prenuncia o ministério eterno de Jesus, atendendo às necessidades espirituais de seu povo. Hebreus 7, versículo 1, questiona a necessidade de um novo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, se a perfeição pudesse ser alcançada através do sacerdócio levítico. Esta indagação destaca a insuficiência do antigo sacerdócio e a superioridade do sacerdócio de Cristo, que traz uma redenção perfeita e eterna. A ordem sacerdotal de Arão, embora significativa, era limitada pela falibilidade humana. Nossas ações, palavras e pensamentos frequentemente falham em atender aos critérios divinos, pois somos nascidos em pecado e, portanto, nossas obras são manchadas. Os sacrifícios do Antigo Testamento, embora oferecessem alívio temporário, não resolviam o problema fundamental do pecado e da relação quebrada com Deus. Essa limitação nos leva à história do terceiro rei do unificado Israel, Salomão. Salomão, filho de Davi e Batseba, sucedeu Saul e Davi como rei. Ele escreveu o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e grande parte de Provérbios. Durante seus 40 anos de reinado, Salomão buscou sabedoria, mas também cometeu erros. Seu casamento com a filha do faraó, rei do Egito, foi um ato político, mostrando uma disposição para usar o casamento como ferramenta de poder. Essa prática de poligamia, tolerada na época, acabou custando caro tanto para Salomão quanto para Israel. Apesar de amar o Senhor e seguir os mandamentos de seu pai Davi, Salomão oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos, uma prática pagã adotada de seus vizinhos cananeus e contrária à lei mosaica. Foi nesse contexto que Salomão, no Alto de Gibeão, pediu sabedoria a Deus. Jovem e consciente de suas limitações, ele sabia que precisava de um coração receptivo para julgar e liderar seu povo corretamente. A resposta de Salomão a Deus revela uma sabedoria além de seus anos. Deus ficou agradado com seu pedido e lhe concedeu discernimento para administrar justiça, além de riqueza e longevidade. A história de Salomão nos ensina sobre a busca pela sabedoria divina e as consequências das escolhas humanas. Seu reinado destaca a importância de seguir fielmente a Deus, reconhecendo nossas limitações
e dependendo da orientação divina para governar com justiça. Enquanto Salomão se destacava em sabedoria e riqueza, suas escolhas pessoais começaram a desviar-se dos caminhos estabelecidos por Deus. Ele acumulou muitas esposas, muitas das quais eram estrangeiras, introduzindo cultos pagãos em Israel. Essa decisão contrastava com a admoestação de Deus para que o rei permanecesse fiel a ele. A inclinação de Salomão para alianças políticas, através do casamento, enfraqueceu sua dedicação a Deus, levando-o a tolerar e até mesmo participar de práticas idólatras. Isso trouxe consequências não apenas para seu reinado, mas também para o futuro de Israel, sinalizando o início de divisões e conflitos internos. A despeito da sabedoria de Salomão, ele falhou em aplicar essa sabedoria em sua própria vida. Este paradoxo é um lembrete de que o conhecimento divino e a compreensão espiritual devem ser acompanhados de uma vida devotada e obediente a Deus. A construção do Templo de Salomão foi um dos seus maiores feitos. Este magnífico templo não era apenas um marco arquitetônico, mas também um símbolo da presença e promessas de Deus para Israel. No entanto, até mesmo este grandioso projeto foi manchado pela gradual inclinação de Salomão para a idolatria. O reinado de Salomão, apesar de seus erros, é um testemunho da graça e paciência de Deus. Deus continuou a trabalhar através de Salomão, revelando que ele pode usar pessoas imperfeitas para realizar seus propósitos divinos. Em Eclesiastes, um livro atribuído a Salomão, ele reflete sobre a vaidade das riquezas, do poder e até mesmo da sabedoria quando desvinculadas de Deus. Essa reflexão final de Salomão serve como um eco eterno sobre a verdadeira fonte de significado e propósito na vida. A história de Salomão, repleta de altos e baixos, sabedoria e falhas, é um espelho para todos nós. Ela nos ensina sobre a importância de manter a fidelidade a Deus acima de tudo, a necessidade de humildade e a busca constante por sabedoria que vem do alto.